Boa tarde para quem já está aí conectando conosco. Mais um encontro nosso, né, dessa semana. Vamos aguardar um pouco enquanto as pessoas vão se conectando. Uma tarde chuvosa. Acho que já podemos dar início ao nosso encontro. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sônia Maria Soares, diretora da Escola de Enfermagem da UFMG. Para aqueles que estão conectando conosco a primeira vez, é um prazer, é uma honra a gente estar nesse momento iniciando mais uma programação da nossa Semana Brasileira de Enfermagem, uma semana que nós temos realizado com muitas atividades, com a participação muito grande da nossa comunidade, também a comunidade externa. Eu já agradeço, cumprimento os nossos docentes, os nossos servidores técnicos administrativos, os nossos estudantes que têm trabalhado muito e têm colaborado imensamente nessa Semana Brasileira de Enfermagem. Cumprimento a professora Rita, coordenadora do Centro de Memória, a professora Fernanda Batista, toda a equipe que se envolveu nesse grande projeto, que é o projeto da gente estar hoje inaugurando uma exposição virtual sobre a nossa professora Roseni Rosângela de Sena, como dizem todos, a Rosa. E aí eu cumprimento também a família de Roseni, em nome de Júlia, sua filha, que está aí conectando conosco, a todos os familiares da professora Roseni. Cumprimento também a todos os enfermeiros, enfermeiras, os profissionais da área de enfermagem, os técnicos auxiliares, por essa semana, uma semana de muitas lutas, de muitas perdas também, o que nos aflige muito nesse sentido, e solidarizo com todos aqueles que estão nesse momento envolvidos nas linhas de frente, no trabalho cotidiano incansável da enfermagem. É para nós um momento de muito orgulho e muita honra estarmos na Escola de Enfermagem inaugurando essa exposição virtual. E eu queria falar algumas palavrinhas sobre a professora Roseni, mas eu não quero falar do currículo que a Roseni tinha, não. E tem, porque a Roseni é uma incansável pesquisadora, uma pessoa à frente do seu tempo, e Roseni nos deixou um grande legado para a Escola de Enfermagem. Então, para aqueles que estão chegando na escola, aqueles professores, os servidores que estão chegando aqui na Escola de Enfermagem, que não tiveram oportunidade de conviver com a professora Roseni, eu gostaria de colocar um pouco o que Roseni representou na nossa escola e o que ela representa até hoje, porque falar da professora Roseni é impossível a gente dizer de toda a liderança, de todo o empenho, de todo o trabalho que ela desempenhou enquanto esteve aqui ao nosso lado. Mas a professora Roseni permanece presente e nos inspira até hoje, porque Roseni foi uma pessoa incansável. E eu gostaria até de lembrar de um filósofo, que é o de Israel, que ele diz o seguinte: a vida é curta demais para ser pequena. E eu acho que Roseni era exatamente isso. Roseni era incansável, uma pessoa que pensava grande, e nos ensinou e nos incentivou, a geração que passou aqui com Roseni, nos incentivou muito nesse pensamento grande da enfermagem, da sua significância enquanto uma profissão de cuidado, mas acima de tudo uma profissão que desenvolve ciência, desenvolve conhecimento. Roseni deixou um legado muito grande em termos das pesquisas, do número de discípulos e discípulas que ela fez, e que hoje muitas das suas ex-alunas estão como docentes aqui da nossa escola, a professora Kênia Lara, a professora Rita, a professora Elisângela e muitas outras que tiveram uma trajetória muito perto de Roseni. Então, Roseni era essa pessoa intensa, conectada, articulada,
e, acima de tudo, muito guerreira. Então, eu diria que eu tive a oportunidade de escrever o meu memorial recentemente, e eu escrevi num dos capítulos que a escola de enfermagem, ela teve, né, o seu percurso, a sua trajetória, mas a Roseni, ela marcou a diferença no âmbito da nossa escola pela sua liderança. E Roseni ajudou, juntamente com os seus colaboradores, a projetar a nossa escola no cenário, né, tanto nacional como internacional. E eu escrevi no capítulo do meu memorial exatamente a essa diferença que professora Roseni trouxe quando ela nos convidou e aceitou, né, organizar e trabalhar num grande projeto que envolveu o Programa de Desenvolvimento da Enfermagem na América Latina. E esse projeto foi um projeto extremamente grandioso, e eu diria que a nossa escola não foi a mesma a partir daí. Então, a década de 90, que convivemos muito com a professora Roseni, teve um marco importantíssimo nessa liderança que Roseni exerceu aqui. E a nossa escola cresceu muito a partir desse grande programa que Roseni trouxe e conseguiu alinhar muitos subprojetos a partir desse investimento que foi extremamente importante para a formação, para a articulação com os serviços de saúde. Enfim, foram inúmeras propostas que foram articuladas por essa grande mulher, a nossa grande enfermeira, e a liderança incansável da professora Roseni. E eu diria que assim, a gente falar de tudo que Roseni fez é muito pouco tempo agora. Eu acho que a exposição que nós estávamos sonhando com ela há muito tempo, né, professora Rita? Ela vai dizer muito daquilo que Roseni deixou como seu legado. E, acima de tudo, eu gostaria de contar algo que eu vivenciei com a professora Roseni, que foi muito importante, né? Um aprendizado. Logo no início, quando eu entrei para a escola de enfermagem, eu assumi a coordenação do núcleo de estudos de tecnologia educacional, e Roseni também estava nesse momento já como docente da escola. Isso foi na década de 80, né, 83, 82, e nós estávamos, né, nesse grande projeto do NUTES-CLATES, trabalhando tecnologia educacional. E logo depois eu assumi a coordenação do núcleo de pesquisa da escola, né? Recém-chegada na escola, mas nós éramos muito poucas nessa época e tínhamos que lidar com essas frentes de trabalho. E eu me lembro de ter organizado um evento e eu esqueci de chamar a professora Roseni para esse evento como diretora. E Roseni me chamou e falou: mas como que você esquece de falar da liderança dessa escola? E aí, a partir daí, nós travamos um discurso bastante importante sobre a questão de hierarquia, de liderança. Foi um momento também extremamente produtivo. A nossa diretora, que era a professora Isaltina Goulart, e tivemos também, né, essa trajetória, essa oportunidade de ampliar as nossas ações e também de reconhecer e valorizar todo esse contexto do que significava nesse momento para a escola estar à frente desses grandes projetos. Então, é muito intenso, né, a gente pensar que essa homenagem que hoje, né, está sendo colocada aqui dentro da nossa escola a partir dessa exposição, ela possa traduzir tudo que Roseni representou nesse cenário, né, tanto dentro da nossa escola como no cenário nacional. Eu diria que também, né, ela tinha uma frase que era muito importante: primeiro você cria o problema, depois você busca a solução. E quanto foi importante pensar, né, nessa perspectiva que Roseni nos apresentava à frente das equipes que ela dirigia, para ousar,
para desenvolver esse espírito de pensar grande, porque uma liderança, ela precisa ser ousada, ela precisa pensar grande, exatamente para que a gente tenha algo que Roseni nos ensinou muito, esse espírito visionário de entender a profissão de enfermagem como algo que pode ser e deve ser articulada com a sua essência máxima, que é essa essência de lidar com o ser humano. E eu diria que se Roseni estivesse aqui hoje, né, à frente de todo esse contexto que nós estamos vivenciando, essa calamidade que estamos vivenciando no sistema de saúde, seria muita perplexidade, como nós estamos, né, vivenciando a cada dia, né, as perdas, as questões que estão envolvendo as condições de saúde das nossas instituições. Então, algo que nos assusta. Eu tenho certeza que a professora Roseni, por todo o seu espírito de luta, né, ela sempre esteve à frente desses movimentos que se articulavam com as nossas organizações, com os nossos conselhos, e eu diria que nesse momento seria muito difícil estarmos, né, com toda a dificuldade das lideranças nesse sentido. Eu tenho certeza que isso seria muito difícil para a nossa professora Roseni nesse momento. Então, eu diria que tudo que nós estamos nesse momento trazendo como homenagem para esse grande marco, né, da nossa escola, que foi estarmos juntos, vivenciando todas essas frentes de trabalho que foram colocadas e trazidas, né, durante a gestão da professora Roseni. Ela esteve na gestão como diretora da escola de 98 a 2002, e foi uma época também de muitos projetos arrojados, a questão dos programas de saúde da família. Nós estávamos começando a pensar nesses grandes projetos de articulação e da atenção primária. A Roseni sempre esteve à frente dessas propostas, dessas lideranças junto ao Ministério da Saúde, a outros órgãos também. Então, é muito intenso traduzir todas as ações que foram deixadas e que estão sendo hoje, na verdade, ampliadas, e propostas que Roseni ajudou a construir a partir da sua participação intensa na nossa reforma sanitária. Professora Roseni sempre foi uma grande defensora do Sistema Único de Saúde. E eu acho que é importante a gente estar se inspirando nessas grandes lideranças para que nós, né, tenhamos à frente das perspectivas que a profissão precisa avançar, esses movimentos, né, que nos ensinam a ousar, nos ensinam a pensar maior, nos ensinam a buscar as condições de saúde e a dignidade que a nossa profissão merece, né? A profissão de enfermagem, hoje a gente tem assistido muitas situações difíceis e incompatíveis com tudo aquilo que se revela em termos do cuidado humano e o incansável trabalho cotidiano que a enfermagem está tendo nesse enfrentamento da pandemia do Covid-19. Então, é muito singelo, com uma grande, eu diria, com uma grande emoção que nós estamos colocando hoje essa exposição para falar um pouco dessa nossa grande líder. Eu agradeço, fica aqui a minha homenagem, Júlia, em seu nome, a todos os familiares da professora Roseni, que ela continue nos inspirando, né, com certeza, o legado que Roseni nos deixa e todo esse propósito da gente pensar grande, da gente se inspirar cotidianamente em tudo aquilo que ela mencionava e que ela defendia em termos da dignidade da nossa profissão e da enfermagem como um todo. Fica aqui o meu abraço, né? Continuamos essa semana e eu vou passar agora para a professora Rita. Um grande prazer estar dividindo tudo isso com a professora Rita, esse momento tão especial da nossa escola, nos cuidando,
atentas às nossas questões que envolvem o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Muito obrigada, Roseni. A palavra por tudo que você realizou e por estar nos inspirando até hoje. Gratidão plena por tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sônia, pelas suas palavras, pela apresentação, pelo apoio, né? Eu acho que... Está ouvindo? Todo mundo me ouvindo, gente? Ok? Ok. Ótimo. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer a professora Sônia pela oportunidade de poder falar aqui nesse momento, dentro das comemorações da Semana da Enfermagem. Eu acho isso, assim, eu fiquei muito feliz quando o Marcos, lá do centro da Rede Museus, falou assim, olha, está no ar. Aí eu falei, que bom que é na Semana da Enfermagem, né? Eu queria muito que essa homenagem pudesse acontecer ou na data do aniversário dela, né, da Roseni, mas essa Semana da Enfermagem eu acho que é especialíssimo, porque a Roseni era uma grande enfermeira, né? Ela era uma enfermeira, uma grande enfermeira, porque ela gostava de cuidar das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita de muito feliz, eu sou uma privilegiada de ter sido amiga de Roseni, dela ter me considerado uma pessoa amiga. E quem conviveu, né, nessa proximidade com Roseni sabe o tanto que ela gostava de cuidar das pessoas. Roseni não perdia, uma das coisas que me comovia era Roseni nos meus aniversários, sabe? A relação de trabalho era pesada. Roseni era feitora, né, Kênia Lara? Era pesado o trabalho com a Roseni. Mas a Roseni tinha afeto com as pessoas, ela tinha cuidado com as pessoas, né? Ela perguntava como as pessoas estavam, ela ia no aniversário, ela perguntava pela mãe, ela sempre tinha cuidado com as pessoas. Então, eu acho isso a melhor qualidade, para se dizer, da Roseni. E isso era uma doçura, né? Era de uma doçura, delicadeza que ela cuidava da gente, que contrastava com a força, né? Com a força, Roseni era uma força da natureza, eu acho, né? Uma coisa intensa, como você falou, Sônia, né? Era muito intensa a Roseni. Roseni era tudo, né? Tudo, ela fazia tudo ao mesmo tempo, ela se envolvia, né? Ela não só entrava nas questões, ela se envolvia com as questões. Realmente, nesse período nosso de pandemia, eu acho que a Roseni está lá no hospital de campanha, mesmo doente, com todo mundo xingando, que ela tinha que voltar para casa e se cuidar, mas eu acho que ela ia estar lá, sabe? Porque ela achava que o lugar dela era onde tivesse a confusão. Então, eu fico muito feliz de ser, nesse momento, na Semana da Enfermagem, que a gente pode estar aqui apresentando esse trabalho. Esse trabalho começa, na verdade, em 2016, quando a Roseni nos deixa, e a Júlia, né, representando a família toda, doou o arquivo pessoal da Roseni para o Centro de Memória. Quando esse arquivo chegou no Centro de Memória, eu me senti muito... falei assim, nossa, e agora? Né? Porque não era só abrir caixa e abrir pastas e expor isso no armário. Não era isso. Eu ficava sempre pensando o tamanho que a Roseni tinha, que ela não podia ficar presa, né, dentro do arquivo, dentro de um acervo, dentro de uma estante. Então, desde o início, a gente teve essa preocupação que as pessoas, por exemplo, que ela conquistou, que ela conheceu na Colômbia, tivessem acesso. Que as pessoas que ela conheceu em São Domingo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, seja lá onde for, que essas pessoas tivessem acesso ao acervo dela. Então, e aí eu acho que foi muito importante também o apoio da rede de museus. Aqui eu já vou deixar esse agradecimento, né? Já fiz o agradecimento à escola de enfermagem, né?
sempre contei com todo o apoio da Escola de Enfermagem, mas para esse assunto do arquivo foi muito importante a colaboração da Rede Museus, né? Eu encaminhei desde o início o projeto pela rede, nós tivemos bolsista e a gente entrou o início do projeto Roseni teve muito a ver com um período em que a gente estava buscando a integração com os outros cursos, né, que estavam já formando profissionais. Então, assim, nós conseguimos alunos da museologia, e aqui eu tenho que fazer uma deferência muito importante para a Isabela Leão, que foi a bolsista da museologia, que esteve comigo desde 2017. A bolsa acabou, ela continuou como voluntária. Eu acho que isso é importante a gente ver como que o aluno se forma no trabalho, né? Então a menina continuou como voluntária e a gente contou desde o início também com o apoio de um professor da Escola de Ciência da Ciência da Informação, do curso da Arquivologia, que foi o professor José Francisco Guelfi. Ele é um especialista na questão do arquivo pessoal e ele trabalhou insistentemente com a Isabela e depois com a Rafaela também, as duas bolsistas. Então ele vinha com frequência, sabe? Ele entrava, ele vinha, ficava a tarde inteira. Então toda essa catalogação foi controlada de perto por um professor da arquivologia. Então essa parte eu achava fundamental. O trabalho da Roseni, o arquivo da Roseni, não ia ser tratado como qualquer um. Ele ia ser tratado de maneira profissional e correta, como sempre a Roseni quis que as coisas fossem. Ela sempre tratou as coisas com muita correção e muito profissionalmente. Então, o arquivo está organizado dentro dos critérios rigorosos da arquivologia, né? A gente ia fazer uma exposição ano passado, mas passamos pelo contingenciamento e aí o dinheiro ficou preso, mas eu acho até bom. Tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa, né, Sônia? Ainda bem que saiu agora. Aí, como não ia ser possível a exposição, eu falei, então vamos partir para a exposição no virtual. Então eu queria, gente, se vocês me dessem licença, eu não sei como que vai ficar muito bem a reprodução, mas eu queria mostrar o site para vocês, né? Que eu acho importante apresentar. E eu queria muito também que depois vocês entrassem no livro de visitas e colocassem lá seu comentário, tá? Comentando a exposição, a Roseni, o que for, que para a gente é muito importante, tá bom? Então eu vou mostrar um pouco o site e vou comentar, né, a partir das coisas que a gente tem. Na verdade, é uma exposição, não é a totalidade do acervo. Nós temos mais de 3.200 documentos, mais placas, certificados, quer dizer, né, tridimensionais, medalhas, etc. Tudo isso já foi catalogado, isso vai ficar disponível no novo site do Centro de Memória, no catálogo que já está quase terminando. Mais uma vez, o apoio da Rede Museus, o Marcos está coordenando essa parte da catalogação. Então, em breve, a gente vai ter a catalogação no site e a exposição disponível. Então, a exposição são alguns itens só de tudo que a gente mostrou. Deixa eu ver se dá tudo certo, eu vou mostrar o site para vocês, depois vocês passeiem pelo site, né, com o vagar que vocês quiserem. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Bom, isso aqui, então, é o início, peraí, deixa eu voltar no início, não está no início, não. Então, aqui, né, a gente entra dentro do site do Centro de Memória. Deixa eu voltar aqui. Aqui está o site do Centro de Memória. Entrando no site do Centro de Memória, no lateral aqui a gente tem... É só clicar, né? Aí a gente entra na exposição. E aí a gente começa a baixar. Tem uma setinha aqui que vai mostrando, a gente vai baixando. Aqui tem a ficha técnica, que eu vou... Para não fazer feio, né, Sônia? É terrível, a gente erra os nomes. Então, aqui agradecendo a todo mundo que está na equipe, né, na coordenação, eu e Fernanda Batista, subcoordenadora, na equipe de curadoria, quer dizer, a Isabela, que é essa aluna que teve desde o início, desde 2016, e como bolsista, 2 anos, e depois ficou como voluntária, até ficar tudo pronto.
o Zé Francisco Guelfi, o professor lá da ECI, o Marcos, da Rede, o Pedro Drummond também foi nosso estagiário, a Rafaela, que quando a Isabela saiu, assumiu também, né? E o Vitor apareceu depois lá para ajudar a gente nesse formato, nos designs e tudo. Depois a gente passa, então, para o livro de visitas, que, graças a Deus, já estão lá, já tem um tanto de gente que já deu palpite. Eu gostaria muito que depois vocês entrassem, fizessem os comentários. E aí depois a gente começa, então, a... Peraí, voltando. Eita, peraí, gente, só um minuto. Pronto. Aí a gente começa a descer aqui, né? Então, nós temos aqui essa primeira parte que fala da vida dela, né? Que ela nasceu no dia 5 de março, etc. Aí vocês depois tenham, né, todo o tempo para dar uma olhada. Umas fotos, foi muito difícil selecionar as fotos, muitas fotos muito bacanas, né? Aí vem aqui uma parte, continua falando da carreira dela, do currículo, das especializações. E aqui, nessa parte aqui de baixo, nós vamos colocando alguns excertos pequenos de coisas. Então, a gente coloca assim, fotografias e vai rodando aqui embaixo algumas fotografias dela. Lógico que é uma parte só do que a gente tem, não era possível, vocês podem ampliar, né? Pode ir passando. As fotos são fotos de vários eventos que ela participou, né? Aí a gente volta aqui. E tem também documentos textuais. Tem alguns exemplos só, né, gente? São mais de 3.000 documentos, não dava para colocar tudo aqui. Então, a gente tem, assim, atestados, declarações, convites. Ela recebia muitos convites, o histórico dela, diploma, certificado. E aí, com cada um desses itens, vocês podem clicar, aí aparece, esse aqui é o diploma, por exemplo, do curso de saúde pública que ela fez, aqui tem a anotação do documento, né, a localização, dentro dos todos o que é correto, dentro das regras do arquivo. Aí a gente pode clicar nos detalhes, né, e aqui vem os certificados dela, esse aqui é do curso de pós-graduação, doutor em enfermagem, tá? Então, a gente pode abrir os detalhes. E aí a gente vai passando toda a carreira dela, né? Toda a carreira da Roseni, sempre com essa possibilidade de abrir as fotos, de abrir documentos textuais. Aqui tem alguns documentos, algumas fotos dela, ela recebendo homenagem. Isso aqui, por exemplo, é ela recebendo a medalha Santos Dumont, né? Então, a gente vê aqui com... Roseni não era de beber nem de comer muito, não, mas adorava uma festa, né, gente? Ia nas festas todas e ficava bem com o pessoal. Bom, são várias fotos de Roseni, tá? Aqui, essa parte aqui ficou interessante, que foi construir um mapa dos lugares por onde ela andou, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho do personagem. Não era uma professora só da escola de enfermagem, uma pessoa que circulou, né, por muitos lugares, principalmente pela América Latina, e trabalhando muito nesse processo de crescimento da enfermagem, de desenvolvimento da enfermagem. Então, a gente tem todas as cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, todas essas cidades que tem aqui, a gente tem documentos, né, comprovando a passagem dela, o que ela foi fazer, tem alguns lugares onde ela foi hóspede honorária, né? Então, eu acho que isso aqui dá uma visão do tamanho do personagem que foi Roseni, né? Roseni Rosângela. Nas viagens, então, todos os detalhes. E, então, é isso, gente. Depois vocês fiquem à vontade, né, para vasculhar o site, para ver melhor as fotos e conhecer, né? Eu acho que as pessoas que não, como a Sônia falou, as pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a Roseni precisam ter, né, Sônia, de alguma maneira, poder ver que a escola,
né, produziu, ela foi aluna da escola, foi professora da escola, foi diretora da escola e se aposentou, Professora né, emérita da nossa professora escola, emérita, se aposentou, 2007. foi diretora do Inhotim e voltou, né, mas nunca abandonou a escola. Roseni nunca abandonou a escola de enfermagem. Roseni sempre, ela continuou dando aula, eu tive o privilégio, né, de dividir sala de aula com Roseni na pós-graduação. Para mim foi uma honra, né, sentava do lado dela e ficava ouvindo ela dar aula. Já que eu não sou enfermeira e não tive aula com ela, mas eu não era colega. Na hora que ela falava, era como se eu fosse aluna. Eu estava sempre aprendendo quando estava do lado da Roseni. Então, para quem não conheceu a Roseni, para quem não pôde... para quem não conseguiu, para quem não conviveu com ela como a gente conviveu, que tenham pelo menos uma ideia pálida do personagem e da grandiosidade que foi esse personagem, tá? Então, eu queria que vocês fizessem essa homenagem a ela, visitando a exposição, deixando lá uma palavra né, de agradecimento, sei lá, ou de reconhecimento desse personagem. E a gente, quando for possível, a gente faz uma festa, porque... né, precisa fazer, como diz uma ex-aluna dela, me lembrou, falou assim, tem que fazer festa com bombom de nozes. Eu vou fazer a festa com bombom de nozes depois. Verdade. Muito obrigada, Lembrou viu, gente? com bombom de nozes, hein, Rita? Com bombom de nozes e com champanhe, né? Bem, depois a gente comemora, passando essa pandemia, passando essa confusão toda, a gente comemora a Roseni como ela merece. Eu agradeço muito. Foi um prazer estar aqui, tá? Muito obrigada, viu, Sônia, pelo convite. Eu acho que não só as pessoas, né, que não conviveram com a Roseni, mas eu acho que o nosso espaço aqui do Centro de Memória, né, Rita, ele está aberto, ele tem sido realizado, né, para que as pessoas e também os estudantes conheçam um pouco do significado da nossa profissão. Isso tem sido feito, o Centro de Memória tem compartilhado muito essas experiências. Eu acho que isso é fundamental, porque um país, um povo sem memória não sobrevive. Nós precisamos muito de resgatar. Eu, particularmente, sou uma defensora muito grande de tudo que eu faço, eu anoto, eu gosto disso. Quem me conhece mais de perto sabe da importância que a gente realmente preservar e trabalhar em função de todo o legado que a gente constrói da nossa escola, desses 86 anos de escola de enfermagem. Então, tem mais alguma coisa, Rita, que você gostaria de falar? Não, só dizer que nesse momento é o que a gente está podendo apresentar, né? Quer dizer, mas o trabalho continua, o trabalho de organização. Em breve a gente vai ter essa catalogação, isso vai ser colocado no site. E a ideia é que o Centro de Memória, Sônia, já que os nossos tempos agora é tudo digital, é tudo, né, pela internet, que a gente tenha um catálogo, né, que é isso que a gente está fazendo agora, um catálogo que trabalhe mais com os documentos digitalizados e que pessoas em qualquer lugar, né, possam fazer uma consulta, né, e a gente ter um centro de memória, realmente um lugar da memória da escola. Né? Eu sempre falo, a gente precisa, eu falo inclusive com as pessoas, olha, o centro de memória é da escola e não é só da enfermagem. Eu acho que a gente, agora a próxima fase é tentar que a gente receba mais acervo da nutrição, do curso de gestão, né? Para a gente poder também englobar todo esse conjunto da escola e registrar e fazer a história dos 3 cursos. Eu acho que isso é uma coisa que ainda tem. O Centro de Memória é muito centro de memória da enfermagem, mas eu acho que isso com o tempo a gente vai conseguir, né, que esses acervos cheguem e que a gente possa realmente falar dessa escola na sua totalidade. No mais, muito obrigada, tá, Sônia? Gente, e agradecendo,
agradecendo toda a equipe, viu, gente? Eu acho que falei o nome de todo mundo. Muito obrigada. Isso não se faz sozinho, a gente só faz se tiver gente junto. E isso a Roseni gostava, ela gostava de gente junto, né? E eu acho que é assim que tem que ser. Muito obrigada. Gente, então acho que é realmente assim um momento muito especial da gente, né, Rita, chegar a essa etapa desse trabalho, porque é um trabalho contínuo, Essa organização de acervo, né, por exemplo, é um trabalho contínuo. E eu gostaria de parabenizar vocês muito pela equipe, pelo trabalho, por ter chegado, né, até onde chegaram. A professora Fernanda também que está iniciando nessa trajetória, organizando aí as frentes, né, outras frentes de trabalho. Gostaria de lembrar das pessoas que já estiveram à frente do Centro de Memória, né, resgatando. Sim, a Geralda Fortini, foi a coordenadora, a Valda, né? Eu acho que pessoas fundamentais. E a dona Isaltina, que eu não conheci, mas se não fosse ela, não teria Centro de Memória, porque ela que começou a juntar as peças. Então, meu agradecimento à dona Isaltina, que não conheci, né? Mas de participação fundamental. Muito obrigada por me lembrar da Geralda, né? Do NUPEX, que foi o núcleo que também fez que teve uma grande participação, porque eles fizeram essa formação desse centro de memória. Então, eu sou só um elemento desse centro. Fernanda Batista há de pegar esse momento pungente da internet, das lives, e eu acho que esse centro de memória ainda vai bombar, não é? Não, ele não vai, ele já está bombando. Já está bombando. Ele já estava bombando há muito tempo, viu? E realmente é isso. Eu acho que todos que puderem, porque uma das questões que essa pandemia está nos ensinando muito é que nós precisamos ser muito colaborativos e compartilhar muito aquilo que nós já aprendemos e que nós temos condição de fazer coletivamente. E por isso que eu gostaria de terminar aqui, mais uma vez, né, cumprimento a família da Roseni e Júlia, leve a todos os familiares o nosso abraço, mas eu gostaria de terminar com uma frase que eu li de um discurso da Roseni e que eu achei impecável da forma como ela mostra, como ela foi se constituindo. E eu gostaria de ler essa frase, porque eu acho que retrata muito bem essa questão da coletividade. É o seguinte, ela diz, é um discurso quando ela ganhou o prêmio da ABEM MG. Então, eu não tenho exatamente essa data, até busquei, mas eu não consegui encontrar essa data, porque foi um discurso. Eu tenho certeza que ele deve estar aí com você. Certamente. E ela fala... Oi? Certamente está. A gente pode achar. E ela fala assim, ó. Parece que fui me constituindo para este lugar, a enfermagem. E ela própria me constituiu. Encontrei-me na enfermagem, assim como uma abelha encontra o pólen. Não pelo sofrimento, pela dor, mas pela possibilidade de exercer ao máximo os meus sentimentos e capacidades de compartilhar, compreender, aceitar e evoluir. Tudo isso diz do que Roseni viveu. E vive ainda conosco. Eu tenho certeza que a memória da Roseni ainda permanece e vai permanecer por muitas gerações. Então é isso. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, que se conectaram, que compartilharam esse momento precioso da Escola de Enfermagem conosco. E é isso, né? A história segue e precisamos muito nesse momento, né, estarmos compartilhando as nossas solidariedades, todas as questões que estamos envolvidos, defendendo o nosso sistema de saúde e, acima de tudo, né, compartilhando tudo que a gente puder nessa semana de enfermagem, né, tudo aquilo que a escola tem demonstrado nesse contexto de vários trabalhos, pesquisas. A ciência é fundamental nesse momento. Roseni nos ensinou isso. Então, vamos compartilhar, compreender, aceitar e evoluir. Obrigada a todos
E fica aqui o nosso abraço afetuoso. Obrigada. Muito obrigada. Viva a Rosa. Né? E mais tarde tem a Tércia conosco. A Tércia, a professora Tércia, que vai, né, dar prosseguimento aí da nossa programação de hoje, né, sexta-feira. Obrigada a todos, gente. Foi um prazer estar com vocês e falar dessa grande liderança que foi a nossa